Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô muito feliz de finalmente trazer esse relato do meu terceiro parto. Eu já gravei um vídeo do primeiro e do segundo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo se você quiser assistir depois. Eu adoro esse tipo de vídeo. Na minha primeira gestação eu consumi todos os vídeos possíveis de parto cesárea, parto normal que tinha aqui nesse canal do YouTube. Então fico muito feliz de poder trazer esse vídeo aqui e trazer a minha experiência de como foi. E eu já adianto que esse foi o meu melhor parto, a minha melhor experiência. Eu gostaria de contextualizar essa terceira gestação. O meu segundo filho nasceu prematuro, de 30 semanas, 7 meses. Minha bolsa estourou em casa e quando eu cheguei no hospital já estava em trabalho de parto, não tinha o que fazer, não dava para inibir. Então nessa gestação, na terceira, eu tinha que estar muito atenta ao meu corpo, qualquer sinal que ele pudesse dar para tentar inibir um trabalho de parto. E foi o que aconteceu. Com as mesmas 30 semanas, nessa gestação, eu estava com uma dor na lombar, fui no PS, já estava com 4 centímetros de dilatação e aí fiquei internada para inibir esse possível trabalho de parto. Então eu fiquei, depois que eu saí do hospital, eu fiquei das 30 semanas até as 37 em repouso relativo, né? Eu podia me levantar e tudo, mas não podia pegar as crianças, pegar peso, fazer caminhadas, nenhum movimento brusco, enfim, esse tipo de coisa. E aí, quando deu as 37 semanas, eu já queria que ele nascesse, né? Como se a gente pudesse controlar alguma coisa, porque eu queria muito que ele nascesse antes do Natal. Mas, como a gente não controla nada quando queremos ter um parto normal, a minha DPP era até dia 6/1. Então ele poderia nascer final de ano e comecinho de janeiro. Quando eu completei 38 semanas, a minha obstetra pediu um cardiotoco, que é um exame que a gente faz, coloca umas faixinhas aqui na barriga para detectar a contração e como que tá os batimentos do bebê. Passamos o Natal, nada do Vicente querer nascer. Quando foi no sábado, pós-natal, eu fui fazer o cardiotoco, né, no hospital de manhãzinha. Cheguei lá umas 9 horas da manhã, o cardiotoco deu errado, depois tive que fazer de novo, fiz ultrassom, tava tudo bem, ele tava ótimo, peso bom, líquido bom, tudo certo. E aí a médica fez o exame de toque e eu tava com os mesmos 4 centímetros. Eu falei, poxa, não dilatei nada a mais, né? Então, a nossa ideia inicial, quando eu fiquei internada nos 30 semanas, era de que essa minha dilatação era uma dilatação residual do meu último parto, que era muito recente, porque meu colo ainda estava bem duro. Mas como poderia ser alguma coisa, indicar alguma coisa, a gente acabou ficando internada e tomando medicação para inibir o trabalho de parto. Mas aí chegamos nas 37, eu estava com mesmo 4 centímetros, eu falei, poxa, realmente era aquela dilatação residual que o médico achava. Então fui para casa, passamos o dia normal, no sábado comum, colocamos as crianças para dormir, deitamos nesse dia umas 9h30 da noite. Quando foi umas 10h30, eu acordei com muita vontade de fazer xixi, super normal, né? Grávida, ainda mais no último trimestre, a gente faz muito xixi. Não estava sentindo nada o dia todo, gente, nada. Levantei para fazer xixi, eu tava com aqueles absorventes diários, sabe, aqueles bem pequenininho, e aí eu percebi que a minha bolsa tinha estourado, porque já tinha bastante líquido, tanto no absorvente quanto já tinha vazado na calcinha. E aí eu falei pro meu marido, falei, Douglas, meu cunhado ia vir aqui pra casa pra ficar com as crianças, que as crianças estavam dormindo, não podia deixar elas sozinhas, né? Falei, Douglas, liga pro Alex pra ele vir aqui pra casa, porque minha bolsa estourou. Só, abre parênteses, na minha segunda gestação, a minha bolsa também estourou, e eu não sei se foi o nervosismo de ter um bebê prematuro, e era a minha primeira experiência, assim, trabalho de parto, eu não senti dor nenhuma. Eu fui pro hospital totalmente consciente, plena do que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, ele vai nascer prematuro, UTI e tudo mais, PPP. Foi muito assim, sabe? Eu tava bem instalada na realidade. Então, o que eu tava esperando dessa vez? Minha bolsa estourou, eu também não vou sentir dor. Eu tava bem com isso na cabeça. Então, Douglas levantou, foi pegar o celular, foi vestir uma roupa. E nisso, eu fui colocar um vestido pra ir pro hospital. E eu senti a primeira contração de dor da minha vida. Gente, eu fui no céu e voltei em 1 segundo. Eu falei, o que é isso? Peraí, o que tá acontecendo? Falei, Douglas, a contração veio. E aí, em menos de 30 segundos, veio outra contração. Foi uma coisa muito rápida. E nesse, assim, eu posso dizer que eu senti umas 4 ou 5 contrações e já comecei a sentir força pra pôr o bebê pra fora. E isso, na hora, foi um estalo assim na minha cabeça, porque eu me lembro muito de brincar com as minhas amigas, que eu gostaria muito de ter, assim, aqueles partos que o neném nasce igual quiabo, sabe? Se espirrou, nasceu.
uma coisa assim muito rápida no banheiro de casa. Eu sempre brincava que eu queria que isso acontecesse, mas na hora que tava pra acontecer eu fiquei com medo, né? Falei, poxa, eu nasci aqui agora. E eu tava no banheiro e comecei a sentir muita força pra colocar o neném pra fora, já assim. Quem já teve parto normal sabe que é uma força muito parecida com uma força de fazer cocô. E é incontrolável, você não consegue segurar, se contrair. Pelo contrário, você tem que fazer força pro neném nascer. E aí o meu cunhado falou, já tô indo, mas eu só vou fazer uma coisa antes, que ele tava cuidando da rotina dos filhos dele também. Aí eu falei, Douglas, não vai dar tempo, esse neném vai nascer aqui. E já era meu terceiro parto, então eu já sabia, né, como que funcionava esse negócio. E aí o Douglas teve a ideia da gente ligar na portaria, pedir para um porteiro subir aqui, ficar aqui durante 10 minutos, enquanto as crianças estavam dormindo. Olha que loucura, gente. Tudo bem que os porteiros aqui do prédio são muito antigos, são muito conhecidos já, mas mesmo assim é uma loucura. E aí o porteiro subiu, já trouxe a cadeira de roda para eu já descer na cadeira de roda. A gente não tinha deixado nada no carro, fica a dica para as gravidinhas. Depois de um certo tempo aí de gestação, 7, 8 meses, que o bebê já pode nascer, deixem as malas, o bebê conforto, tudo instalado, tudo pronto. A gente desceu, o Douglas arrastando a cadeira de roda, com o bebê conforto, com a mala de maternidade, foi aquela loucura. E aí, quando a gente tava entrando no carro, eu falei, poxa, eu acho que eu não vou aguentar chegar em São Paulo, que era onde eu gostaria de ter e onde eu tive o Joaquim, lá no hospital na Paulista. Eu tinha a opção de um hospital a 15 minutos aqui da minha casa, ou o outro hospital na Paulista, que era mais ou menos uns 45 minutos. Eu falei, não vai dar tempo. Eu tô com muita dor, muita dor. E aí o Douglas falou, não, vai dar tempo, a gente vai dar um jeito. Isso era umas 10h50 da noite, quando a gente saiu de casa, então não tinha tanto trânsito. Mas quem conhece São Paulo, gente, aquilo ali é um fluxo sem fim. Não tem um momento que as ruas estão vazias, sabe? Sempre tem carro passando. Nós fomos. Daqui até São Paulo, acho que de 45 minutos, a gente tirou em uns 30, ultrapassamos todos os sinais vermelhos, fechamos cruzamentos, fomos buzinando, Douglas com a mão pra fora, aquela cena bem de filme, sabe? Desesperado, porque assim, eu tava realmente com muita dor no carro e querendo fazer muita força, eu já sabia que ele tava pra nascer. Assim que eu cheguei no hospital, fui pro PS, e é engraçado esse momento que eu me lembro, porque quando eles me trouxeram na cadeira de roda pra médica me atender, ela foi fazendo algumas... Ela tava mexendo no celular, né? Não tava atendendo ninguém, eu entrei já de cadeira de roda, e ela foi fazendo algumas perguntas da minha gestação, porque eu acho que ela tava vendo que eu estava com dor, mas não dá pra saber se eu tava com 2 ou 3 centímetros, então ela tava fazendo as perguntas tranquilamente. Quantas semanas? Tem alguma patologia na gestação? Tá tudo bem? Não sei o quê? Tem outro parto? Como foi o outro parto? E eu assim, doutora, vai nascer. Eu tô fazendo força já pra ele nascer. Aí ela parou de perguntar, me levou pra maca e ela examinou, eu estava com 10 centímetros, como eu imaginava, já estava pra nascer. Aí ela, pode fazer força pra nascer, vai nascer aqui mesmo. Mas eu tava numa maca de consultório médico mesmo, sabe? Então não tinha nenhuma estrutura. Daí uma enfermeira veio, conseguiu um quarto ali no pronto-socorro mesmo, que é uma salinha tipo de emergência, assim, para esse tipo de parto, então ele tem uma estrutura um pouquinho melhor e tem um bercinho aquecido para quando o bebê nascer. Fui para essa sala, assim, só passei de um cômodo para o outro, e aí quando eu cheguei nessa sala eu não tava gritando, eu tava um pouco consciente, assim, eu não queria gritar no momento de parto, mas eu falei, doutora, eu preciso da analgesia, porque essa dor vai me matar. A minha sensação era de que eu tava indo de arrasta, que Jesus tava me chamando, porque era uma dor, gente... Meu Deus do céu. E como eu falei, nos meus outros partos eu não passei por essa dor. Se você nunca assistiu, depois eu deixei o relato de parto aqui embaixo no box da descrição do vídeo. Então eu pedia muito analgesia. Ela falou, não, vai dar tempo, já tá nascendo. E aí eu não sei o que as enfermeiras acabaram conseguindo chamar um anestesista. E ele conseguiu aplicar anestesia. E aí parece que assim, ó, uma volta pro corpo. Você dá uma acalmada. Mas eu acho que ele aplicou uma anestesia tão fraca, porque eu já tava tão no expulsivo, que eu ainda sentia muita dor, principalmente aqui na minha pelve, na minha bacia. Ai, tava doendo tudo. Melhorou, assim, a dor 60%, 70%, sabe? Mas eu ainda estava sentindo muita dor. E aí fiz lá algumas forças, já tava no trabalho do expulsivo, e aí o Vicente nasceu. Ele nasceu 00:02 do dia 28 de janeiro. Não, 28 de dezembro, gente, desculpa. 00:02, 28 de janeiro. Eu entrei em trabalho de parto dia 27, mas ele acabou nascendo 00:02, já era do outro dia. Foi uma sensação, assim,
indescritível, porque como eu falei, o meu primeiro parto foi cesárea, o meu segundo parto foi normal, mas foi uma emoção muito diferente, porque o meu filho nasceu prematuro, então ele não veio pro meu colo, ele foi direto pra incubadora. Eu fui conseguir pegar ele no colo 5 dias depois, então foi uma experiência totalmente diferente. E nesse parto, assim, quando eu vi ele nascendo, assim, senti saindo e colocaram ele aqui em cima de mim, gente, a minha sensação era assim, de fogos, de artifício, aquela coisa que você fala: eu consegui. É uma força, olha, eu me emociono só de lembrar, porque realmente esse parto eu consegui viver, eu consegui realizar uma coisa que era o meu sonho, eu ainda não tinha conseguido realizar, que é ter a minha golden hour, assim, colocar o neném diretamente, assim, em mim, sabe? Ter um bebê ali do tamanho certo, né? Um bebê a termo, porque o segundo, como eu falei, era prematuro. Foi uma emoção assim tão grande que é uma descarga elétrica assim no corpo, hormonal, emocional, é uma coisa absurda. E foi tudo muito melhor do que eu imaginei, assim, por isso que eu falei que esse foi o meu melhor parto, sem dúvidas, porque foi muito rápido. Minha bolsa estourou 10h30, ele nasceu 00:02 no hospital que eu queria. Eu tive o bebê com plantonistas que estavam ali no hospital e eu tava com muito medo disso acontecer, porque eu falei, poxa, ter bebê no final de ano, vai que os plantonistas não tá muito afim de trabalhar, sabe? A gente tem aquela coisa um pouco com médicos, né? E assim, a médica que me atendeu, a doutora Tayane, ela foi impecável, sabe? Impecável. Eu tava com uma enfermeira aqui do meu lado me ajudando nas contrações, que ela foi muito melhor que uma doula, porque no meu segundo parto eu contratei uma doula. E assim, não tive uma experiência muito legal, assim, não vou entrar nesse mérito, mas não foi muito bom. E a enfermeira que estava aqui do meu lado, ela foi tão incrível, ela me passou tanta força, ela me direcionava, me ajudava assim nas contrações e me passava uma força, exatamente o tipo de força que eu queria fazer, que eu tinha que fazer. Então ficou a enfermeira aqui do meu lado e o Douglas desse lado. E foi, nossa, gente, foi incrível, sim, foi sem dúvidas, como eu falei, o meu melhor parto, a minha melhor experiência. E com isso, eu gostaria de deixar um recado e uma mensagem assim para vocês de que cada gestação é única e cada experiência de parto também é única. Não é porque o seu primeiro parto foi muito bom que o segundo vai ser ruim, não é porque o primeiro foi ruim que o segundo vai ser ruim também, sabe? Eu tive 3 experiências totalmente diferentes, meus partos dariam livros, mas essa foi assim, foi incrível, sabe? Foi incrível. As pessoas que estavam ao redor, foi meu primeiro parto que eu tive com plantonista, porque os outros 2 eu tive com o médico que me atendeu em todo o pré-natal, e sem dúvida foi o melhor parto. Olha que loucura, né? Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um testemunho aqui bem rápido, porque assim, os meus partos, como eu falei, cada um dava um livro. Então, a minha primeira filha, ela não nasceu de parto normal, porque eu tive um negócio que se chama desproporção cefalopélvica, onde o bebê é muito grande para minha pelve. Então, ela não passou, tive que ir para uma cesariana. O meu segundo filho, que eu tive com outro médico, nasceu com 1,4 kg. E o médico olhou e falou assim, olha, um bebê grande não passa aqui, você não tem passagem. Então, nessa minha terceira gestação, já estava tudo ao meu redor estava meio conformado de que assim, você não tem como ter parto normal, você vai pra cesárea. Mas eu tive uma péssima experiência com a cesárea, minha recuperação foi muito difícil, a RAC não funcionou, foi um caos, né? Eu expliquei isso lá no vídeo. E aí, eu tinha muita fé de que eu poderia ter o parto normal, mas assim, uma fé que ninguém mais tinha e que eu queria muito que desse certo e que uma fé quase, assim, inabalável, sabe? Eu falei, eu quero ter o parto normal, Deus, por favor, me conceda essa graça de poder ter esse parto normal, porque as minhas experiências do parto foram muito difíceis. Eu tive uma recuperação difícil da cesárea, o meu segundo filho prematuro, passei o puerpério na UTI, né, porque eu tinha que ficar vendo ele lá na UTI 40 dias, então assim, tudo que eu queria era passar pela experiência de ter um parto tranquilo, normal e ter uma boa recuperação. E eu pedi muito isso pra Deus. E aí, quando a gente tava lá, né, fazendo a força, né, contração, vindo e expulsivo, e quando ele nasceu, a cara do meu marido, assim, eu me lembro como se fosse hoje, a sensação que eu senti e quando eu vi olhando assim pra cara dele, porque ele também já não achava que era possível, porque ele falou, o primeiro não passou, o segundo não passou, o terceiro também não vai passar, sabe? Tipo, não dá, vamos pra cesárea. Inclusive, ele até queria que eu agendasse a cesárea,
deixa passar as festas, né, Natal, Ano Novo, e agenda a cesárea antes das 40 semanas. Porque por que você vai passar por tudo pelo parto normal para acabar numa cesárea, para se frustrar de novo? Ele tava com medo, assim, do meu sofrimento, do que eu ia passar, para acabar numa frustração de ter uma cesárea. Gente, eu não tenho nada contra a cesárea, tá? Porque, assim, hoje em dia não pode se defender nenhum dos lados, que parece que cada um virou uma rincha, né, entre os partos, e eu acho que cada experiência é única. Tem gente que teve cesáreas maravilhosas e quer ter 10 filhos de cesárea. Não é o meu caso. Como eu falei, eu tive uma recuperação muito difícil. Então, eu já sabia, já tinha passado por isso, já passei pela recuperação do parto normal e eu sabia o que era melhor, né, o que eu me sentia melhor. Então eu pedia muito pra Deus e eu falava pro Douglas, eu vou conseguir ter o parto normal e eu só vou desistir se na hora do parto falar assim, ó, tá vendo aqui? Não tem como, vamos pra cesárea. Enquanto houver alguma esperança, eu vou tentar ter o parto normal. E foi isso que aconteceu e acabou dando tudo certo, eu consegui ter o parto normal. Como eu falei pra vocês, meu marido ficou incrédulo, assim, falou, meu Deus, você conseguiu. E ele falava isso pra mim, você conseguiu, ele nasceu, tá tudo bem, ele nasceu. Eu até me emociono um pouco de lembrar disso, porque na hora, assim, que ele veio pra mim, eu só conseguia falar, obrigada, Deus. Obrigada, porque meu filho nasceu bem, meu filho nasceu saudável e eu consegui o parto normal que eu tanto queria. Eu tinha muito medo de ter uma cesárea e a cesárea me deixou muito debilitada. Como que eu ia cuidar aqui de um recém-nascido e 2 bebês pequenos em casa, né? Porque meus filhos ainda são pequenos. Então, assim, enfim, eu acho que a minha fé realmente move montanhas. Pedi tanto pra Deus que ele falou assim, tá bom, minha filha, tá bom, faz a tua parte aí que eu vou fazer a minha. E ele fez, me ajudou essa graça de ter o parto normal. Então eu queria deixar uma última mensagem aqui pra vocês de que não importa a via de parto que você escolha, mas cada experiência de parto é única. Pode ser que você tenha uma cesárea maravilhosa, pode ser que você tenha um parto normal maravilhoso, pode ser que a primeira experiência não seja tão legal como não foi a minha, e pode ser que na segunda seja, meu Deus, sensacional. Então, eu queria deixar essa mensagem mesmo para vocês. Cada gestação é única, pode acontecer coisas totalmente diferentes em cada gestação e em cada parto também. Eu fico muito feliz de poder estar contando esse relato de parto hoje para vocês de uma forma muito alegre e realizada com o que aconteceu, porque eu sei que poderia ser diferente, sabe? Poderia ter uma frustração, poderia ter parado uma cesárea, enfim. Mas não aconteceu. A graça de Deus foi muito maior, a minha fé, sem dúvidas, as minhas orações, de tanto que eu pedi, foi o que ajudou, né, que Deus me concedesse essa graça de poder ter esse parto normal. Bom, e esse foi o relato do meu terceiro parto. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!